Paz e graça, irmãs e irmãos, estamos em mais uma Escola Dominical, domingo, dia 2 de agosto, primeiro domingo do mês de agosto. Vamos, nesta manhã, tratar um assunto que muitas vezes nós fugimos, muitas vezes não queremos falar desse assunto. É um assunto meio, podemos dizer, polêmico para nós, de um modo geral. Vamos falar nessa manhã sobre a hora da enfermidade e do luto. Momento que passamos de pandemia, é um momento que nos faz refletir sobre o processo do adoecer, o processo do luto e como nós, igreja, podemos tratar esses assuntos. Eu sei que é meio doloroso para alguns não querem falar sobre esse assunto, mas é importante como igreja nós pensarmos sobre isso, inclusive como igreja, o que podemos fazer para ajudar pessoas que passam por esse processo. Tá bom? Então nós vamos vamos orar nesse instante, logo depois teremos um louvor e aí vamos começar o nosso estudo bíblico. Lembrando que logo após a Escola Dominical, às 10, 10h15, eu vou estar no WhatsApp, no grupo da igreja, para a gente interagir, perguntar, responder, concordar, discordar. É um espaço de interação. Não estamos no templo presencialmente, mas mesmo virtualmente, mesmo de forma remota, podemos emitir as nossas posições, nosso acordar, o nosso discordar, ok? Então nós vamos orar, ouvir um louvor e depois vamos ter o nosso estudo. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Pai Bendito, nós te louvamos pela manhã deste domingo, 2 de agosto, e pedimos-te, ó Deus, que fales aos nossos corações, para que possamos compreender de que forma podemos, como igreja, ajudar pessoas que passam pela dor e pela perda. Em nome de Jesus, nos ajuda a compreender o teu querer. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria
alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Vamos falar nessa manhã sobre a hora da enfermidade e do luto. E aí eu quero começar pensando com vocês nessas duas coisas que nos assustam, que de alguma forma geram em nós algum tipo de um sentimento de repulsa, sentimento de esconder, não querer falar, que é sobre o ato de ficar enfermo, a enfermidade, e o ato do luto. E aqui envolve as outras perdas que nós temos na vida, as angústias, os medos, muitas vezes essas coisas que são reais na nossa existência, nós não queremos conversar, não queremos abordar essas temáticas. Nesta manhã, eu quero pensar com vocês nesses dois conflitos e o que está por trás desses conflitos, que é a enfermidade e o luto, a perda de pessoas que nós amamos, ou até mesmo a nossa própria condição enquanto homens e mulheres que somos limitados e vamos deixar essa existência. Então, falar de morte, consequentemente de enfermidade que pode levar à morte, estamos em tempos de pandemia, isso realmente nos assusta, é uma realidade que está dentro de nós, né? Já somos mais de 90 mil pessoas só no Brasil que perderam a vida nos últimos meses. Então, como podemos, como igreja, trazer respostas a essa situação? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 a 57, já falava dessa realidade. Ouçamos o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 a 57. Eu leio na Nova Versão Internacional. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte é, de fato, um desses adversários que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E é o último dos adversários, aquele que nos assusta. E aí Paulo está dizendo, olha, onde está a morte, a tua vitória? A morte, ela perdeu para a vida em Jesus derrotou a morte. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos receio, nós não tenhamos medo, nós não passemos por situações de constrangimento diante da morte e da enfermidade. E a palavra de Deus, ela é muito clara nessa questão, ela não esconde essa realidade de morte e vida, de medo de enfermidade, ela está muito presente. Então, duas perguntas surgem para nós nesse início de estudo. Primeira pergunta: será que sabemos lidar com esses dois temas tão conflituosos? Nós, igreja, nós, indivíduos, nós, cristãos, sabemos
tratar do tema da enfermidade, do luto, da morte? E outra pergunta, será que a morte, a doença, os castigos, será que morte e doença são castigos de Deus pelo nosso pecado? Uma falta de fé? É interessante que quando nós passamos por um momento de dificuldade, de uma enfermidade grande em nossa vida ou na família, a primeira coisa que vem em nossa mente é: o que foi que eu fiz para merecer tal doença? O que foi que aconteceu para que eu passasse por esses momentos de dificuldade? Será que a morte ou a doença são castigos de Deus pelo nosso pecado? Essas duas perguntas, se nós sabemos lidar com as dificuldades que a enfermidade e a morte aparecem entre nós, e se de fato é consequência pelo pecado, é um castigo de Deus pelo nosso pecado, são duas perguntas que eu gostaria de tentar responder com vocês no nosso estudo desta manhã. Então, vamos olhar para a palavra de Deus, e eu quero citar alguns enfermos. Eu vou colocar a imagem para vocês aqui de lado. A palavra de Deus nos apresenta alguns personagens que passaram por questões de enfermidade, outros enfrentaram a morte, e que Deus levou a experiência dessas pessoas com Deus. Então vou citar alguns personagens, a situação que eles enfrentavam, como foi que eles lidaram com isso e qual foi o resultado desta relação. Quero começar com vocês pensando no cego de Jerusalém, aquele que Jesus Cristo cura, que diante desse cego perguntam a ele: ó Jesus, esse homem cego, quem foi que pecou, ele ou seus pais, para que ele fosse cego? Lembram da resposta de Jesus Cristo? Nem ele nem seus pais pecaram, mas para que nele fosse manifesta a glória de Deus. Muito bem, esse era um cego nascença, era uma doença congênita, ele já nasceu cego. Então, diante dessa condição, ele creu em Jesus Cristo, ele creu que Jesus Cristo poderia trazer para ele a cura de sua enfermidade, e o resultado foi a cura e a salvação. Percebam, ele tinha uma doença congênita, e a relação com Deus, a ação de Deus nele, independente da vontade dos outros, mas a ação de Deus naquele cego gerou a cura que ele esperava. Então, o resultado dessa experiência, desse encontro de Jesus com o cego, foi a cura. Um outro personagem bíblico, esse muito conhecido, é Ana, mãe de Samuel. Também com uma doença congênita, nasce estéril, não tem condições de ter filhos. E nesse momento, Ana, ela ora ao Senhor, ela se angustia, ela fica triste, ela vai e lamenta, e chora, e ora, a ponto do sacerdote achar que ela estava bêbada. Ô mulher, essa hora da manhã já tomasse uns goles, uns goró, já está bêbada. Que é isso? Não, meu Senhor, eu estou angustiada porque eu quero um filho. Perceba que a situação de Ana, que ela era estéril, fez com que ela chorasse, ela orasse, fizesse votos. Qual foi a resposta de Deus? Ter um filho. E fez com que essa relação com Deus, a experiência, levasse ela a crescer na sua fé. Entregou seu filho para que fosse criada pelo sacerdote. A relação de Ana com Deus fortaleceu após essa ação de cura do Senhor Todo-Poderoso. Um outro personagem é José, narrado ali em Gênesis 48, quando José enfrenta a morte do pai. Então José, quando ainda adolescente, é vendido pelos irmãos, não deixa seu pai ainda, ele na sua juventude deixa seu pai, passa momentos difíceis de sua vida. Quando ele encontra o pai já na sua maturidade, ele vai então reencontrar com os irmãos, reencontrar com o pai, e nesse reencontro o pai vem a falecer, o pai morre. Então é interessante que José passou toda a sua existência, a maior parte da sua existência, sem ter relação com seu pai, porque seus irmãos venderam. Ele não viveu com sua família. E agora José, diante da morte do pai, ele precisa entender que aquela morte era parte da vida. A morte fazia parte da própria existência da vida. Como foi que José enfrentou isso? Enfrentou o luto de forma saudável. Ele compreendeu, ele vivenciou o luto,
viveu o luto para poder fortalecer e entender que a morte faz parte da própria existência humana. É meio paradoxal, mas isso é uma realidade. A morte faz parte da existência humana. Um outro personagem é Jó. Vamos falar de Jó em outros momentos nessa manhã. Jó enfrenta um momento de dificuldade. Feliz, rico, filhos lindos, maravilhosos. Ele enfrenta a doença, enfrenta a morte dos seus filhos. E nesse momento de enfrentar a morte dos filhos, e enfrentar a enfermidade, ainda encontra na esposa um ato de pedir para que ele amaldiçoe Deus, os amigos que começam a querer apontar nele uma falha, um pecado nele, como consequência do que ele estava passando. Então Jó tem momentos de grande dificuldade, sente a morte dos filhos, sente a enfermidade, perde os bens. Mas como é que Jó enfrenta esse momento? Como é que ele lidou da perda dos filhos e da enfermidade? Fez com que ele refletisse na sua relação com Deus. E aí vamos encontrar o texto clássico de Jó 42, os meus ouvidos, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Um outro exemplo é o de Ezequias, o rei Ezequias, lá em 2 Crônicas 32. Ezequias está à beira da morte, com a doença, sabe que vai morrer, e ele clama ao Senhor. Ele clama diante da doença fatal, ele clama pedindo a Deus mais tempo de vida. Deus ouve a sua oração e Deus concede mais 15 anos de vida para Ezequias. E por último, Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo fala de um espinho na carne. Ele fala que já orou ao Senhor para que Deus tirasse dele esse espinho na carne. Que espinho na carne é esse? Nós não sabemos, de fato, o que vem a ser. Mas Paulo, ele ora ao Senhor para que aquilo deixasse a sua existência. E o próprio Paulo vai dizer, olha, Deus me respondeu, a minha graça te basta. A experiência de Paulo com Deus foi que ele pediu a libertação, Deus não deu a libertação, e ele aprendeu e fortaleceu-se na sua fraqueza. Quando estou fraco, aí é que sou forte. Ele aprendeu a viver com a sua dor, aprendeu a viver com o seu espinho na carne, e Deus não deu a libertação. Deus entendeu que era preciso que Paulo vivesse naquela situação, vivesse daquela forma. Então, qual é a lição que nós tiramos desses textos, dessas histórias que eu aqui passei para vocês? Que as enfermidades e a morte fazem parte da vida humana. Todos nós vamos enfrentar. A palavra de Deus não esconde. A morte é uma realidade da existência. As enfermidades fazem parte da nossa existência, estão presentes no nosso dia a dia. Por isso, temos que entender que todos nós poderemos passar e passamos por isso. Então, a primeira lição que nós podemos tirar nessa manhã é que Deus, em sua soberania, Ele pode fazer um milagre de nos dar a cura da enfermidade, de impedir a morte de um ente querido. Ele pode. Mas Deus não tem obrigação disso. Eu estou colocando assim porque muitas vezes nós ouvimos orações, nós ouvimos palavras, ouvimos louvores que procuram trazer como se fosse a obrigação de Deus dar aquela cura, dar aquela libertação, dar a vida, não permitir a morte, como se Deus fosse obrigado a tal. É preciso entendermos que Deus, em sua soberania, Ele faz o milagre com o objetivo de salvar e amadurecer a fé das pessoas envolvidas. E muitas vezes o milagre, irmãos e irmãs, é o oposto do que nós esperamos. Muitas vezes o milagre está no passar por aquela situação. Não me pergunte como, me pergunte por quê, eu não vou ter resposta. Mas é preciso muitas vezes que o passar por aquele momento seja real, para que eu possa ter uma experiência com Deus, uma experiência com a realidade, com a humanidade, comigo mesmo. Veja Ana. Ana nasceu estéril. Ser estéril num contexto de Israel antigo
É maldição. Ela não podia dar filhos. Filhos que iriam cuidar dela enquanto mulher na sua velhice. Filhos que trariam alegria, proteção para ela. Ela é estéril. Quem vai cuidar dela na sua velhice? Enquanto a outra mulher já gerava filhos. É doloroso. Mas passar por aquele momento foi importante para que ela pudesse amadurecer na fé e ter um momento mais próximo com Deus Todo-Poderoso. Para que Paulo pudesse enfrentar e compreender o que é a graça, esse favor imerecido de Deus, ele teve que entender a palavra de Deus quando diz: a minha graça te basta. Deus não tem a obrigação de fazer os milagres tal qual nós achamos que sejam milagres. Não é obrigação de Deus nos dar a cura, nos livrar da morte. Em sua soberania, Deus pode permitir a enfermidade ou a morte com o objetivo de salvar ou amadurecer pessoas envolvidas na situação. Não é um castigo. A dor, a perda, não é castigo de Deus para nós. É preciso entendermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O primeiro olhar pode parecer como um castigo. O primeiro olhar pode parecer como uma punição de Deus para nós, porque nós somos limitados no nosso olhar. Não percebemos pelas várias perspectivas. Olha o conceito de catolicidade visto em lições anteriores. Não olhamos pelas várias possibilidades. Nós somos meio que limitados no nosso olhar. Deus pode usar aquele momento, Deus usa aquele momento para crescer a nossa vida, amadurecer a nossa fé. Então, nós sempre queremos buscar a cura, sempre queremos a cura das nossas doenças. Mas é preciso entender que o grande milagre está na presença de Deus ao nosso lado, confortando, nos ensinando, permitindo com que nós possamos aprender com aquela situação. Quando Jó passa pela situação de perda dos filhos, de enfermidade, que os amigos tentam condená-lo, o versículo que eu já citei hoje, Jó 42:5. Os meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. A experiência da vida, a experiência da relação com Deus, o amadurecimento da fé de Jó foi fundamental para que a sua história de vida posterior, ele chega a ter, recupera todos os seus bens, tem lindos filhos e filhas. A relação, a experiência posterior com Deus foi baseada nessa experiência que ele teve na hora da dor. Eu não estou dizendo que a doença, a enfermidade é algo bom. Estou dizendo que Deus tem algo a nos ensinar. Não sei como, não sei de que forma, mas Deus tem algo a nos ensinar. Que possamos entender que a dor, a enfermidade, a angústia é momento de aprendizado. Não é castigo de Deus. É momento de aprendizado. Quando nós passamos pelas dificuldades que a existência coloca dentro de nós, procurando compreender o que Deus tem para nós, nós vamos melhor visualizar a nossa própria vida. E teremos muito mais condições de ajudar outras pessoas a passarem por momentos difíceis também, a partir da compreensão desta realidade em que nós vivemos. Então, diante da enfermidade, é preciso nós compreendermos algumas coisas. Primeiramente, que a enfermidade pode ser curada. Deus pode curar, sim, as enfermidades. Deus é soberano. E todos nós temos certeza que temos um testemunho de vida, ou em nossa família, ou na família de outra pessoa, ou de alguém que nós conhecemos dentro da igreja, que tinha uma enfermidade que ficou desacreditada pelos médicos, foi desenganada pela sociedade médica, e Deus agiu com uma ação miraculosa e Deus curou. Sim, Deus pode curar a enfermidade. Vimos isso nos textos sagrados, quando ele curou o cego, quando ele
tira a esterilidade de Ana. Deus pode curar, sim. Deus é Deus. Mas Deus também pode não curar. E aí eu lembro daquele hino, né? Se Deus cura é Deus, Deus não cura, Deus também é Deus. Ele pode não curar. Ele pode não curar justamente para nos ensinar que a graça dele nos basta. O milagre não é só a cura. O milagre é também o nós compreendermos que passarmos por momentos de enfermidade é um momento de experiência com Deus. O grande milagre é a experiência com Deus que mulheres e homens podem ter. A enfermidade pode gerar morte também. E aí eu quero pensar aqui se nós estamos preparados para enfrentarmos a realidade da morte. Epa, peraí. Preparado para enfrentar a morte? Somos medrosos? Mas é preciso pensarmos em uma pedagogia da morte. O que eu vou chamar de pedagogia da morte? Aprender a morrer. Ou melhor, estarmos conscientes de que essa é uma realidade que nós vamos enfrentar, que os nossos vão enfrentar. E quando nós entendemos que essa é uma realidade, nós podemos falar sobre isso. Falar sobre a morte é falar sobre a nossa esperança cristã. Lembrem que nós em Cristo vencemos a morte. Lembrem que a ressurreição ela é uma realidade no cristianismo. Nós como cristãos cremos na ressurreição. Nós como cristãos cremos na vitória da vida sobre a morte. Cristo venceu a morte. Então, quando nós falamos sobre essa realidade, nós entendemos que a nossa existência ela é limitada aqui, nesse plano, vamos assim dizer, nesse espaço temporal que chamamos vida humana, mas nós temos a eternidade na presença do Senhor. A pedagogia da morte é compreendermos que nós somos limitados e que Deus, na sua soberania, tem algo para nós. Então, quando nós aprendemos a morrer, aprendemos que existe um limite em nossa existência, tratamos disso com muito mais tranquilidade, nós nos preparamos não só para o nosso encontro com o Eterno, e aí Paulo, a minha graça te basta, como também as pessoas que nós convivemos, elas podem serem consoladas pela presença do Senhor. É entender que o Senhor está conosco. Então, quando nós oramos e a cura não vem, mas vem a enfermidade, vem a morte, é preciso compreender que esse momento é também um momento de aprendizado. É um momento pedagógico. Como cristãos, nós cremos na vida. E vamos lutar pela vida em todos os sentidos. Vamos lutar para que a vida ela vença a morte. Mas nossa existência ela é limitada. Então, na eternidade, nós vencemos a morte em Cristo Jesus. Essa é uma realidade que nós precisamos enfrentar em nossa existência. Todas as realidades necessitam estar na presença do Senhor. Então, como igreja, precisamos estar preparados para dar assistência às pessoas que passam pelos momentos de dificuldade. Como igreja, temos que lutar para que as ações que geram morte, como violência, como despreparo, como falta de políticas públicas, como violência do Estado, violência das famílias, contra a criança, contra a mulher, ações que geram morte, nós como igreja devemos combater, denunciar, combater, fazermos tudo para que a vida vença a morte. Mas diante de uma enfermidade, diante de uma doença terminal, diante de dificuldades que nos encontramos como igreja, precisamos estar prontos para enfrentar essa realidade. Enfrentar a realidade da doença e também do luto. Por isso, é preciso entender a importância da igreja nesse momento. A igreja é família. E família é lugar de apoio. Família é lugar de cuidado. Falei muito nisso com vocês o ano passado. Família é lugar de cuidado. Família é a relação de pessoas que se cuidam mutuamente. Então, a igreja é essa família. E a família ela é fundamental nesta hora para apoiar, para cuidar, para consolar
A igreja é importantíssimo no momento da dor, da enfermidade, no momento do luto. Por isso a igreja tem que ser sábia. Sábia para evitar palavras de ordem de cura, de milagres, entendendo que a não cura também é um milagre. Que a não sucesso da saúde também é milagre. Deus tem algo a nos ensinar. Evitar, enquanto igreja, palavras que, em vez de consolar, possam constranger pessoas. Deus é soberano, e aqui entra o elemento fé. Precisamos, como igreja, aprender a concentrar a fala no Evangelho. Evangelho da graça, da ação de Deus, que faz presente em Cristo Jesus para cuidar de cada um de nós. Por isso a igreja precisa demonstrar a presença, está presente, está lado a lado com aqueles que estão enfermos, com os enlutados, com aqueles que sofrem. Então, como igreja, devemos demonstrar cordialidade, empatia, compaixão, ouvir pessoas e compreender as necessidades de pessoas. Nem sempre a necessidade é aquela que é aparente. Ouvindo, podemos compreender as necessidades e, como igreja, suprir a necessidade. Isso é gerar vida e não gerar morte. Isso é vencer a morte com a vida. Cuidar de pessoas, encorajar espiritualmente, compartilhar o Evangelho da Graça, não fazer afirmações descabidas, apontar esperança, apontar consolo, força, ser solidário, cuidadoso, ser amoroso com as pessoas. A igreja é fundamental nesse papel de cuidar de pessoas que passam por momentos de dificuldade. Sejam enfermidades, seja um momento de luto. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho de cura. O ministério de Jesus foi um ministério de cura. Ele passou boa parte do seu ministério cuidando de pessoas, curando pessoas. Ele andava na sinagoga, andava na Galileia, curando toda sorte de enfermidades, né? Mateus 11, Mateus 4, 13, nos fala isso, que ele curava toda sorte de enfermidades. Os milagres de Jesus Cristo são ações muito reais na vida do Senhor Jesus Cristo. E mais ainda, ele mesmo delegou esse ministério para os seus discípulos, para a sua igreja. Então ele vai dizer, olha, vocês vão orar e pessoas vão serem curadas, vão pegar em serpente, não vão ser envenenados. O ministério da cura, o ministério é real, ele deixou esse ministério com a sua igreja. A cura é algo que faz parte da vida, do ministério, da missão da igreja. E Deus é o Senhor dos milagres. Mas que cura? As curas espetaculosas, as curas cheias de fogos, artifícios, o cego, o coxo. Há outras curas. E a cada cura de Jesus Cristo relatada no Evangelho, nós encontramos uma outra cura, que muitas vezes nós não salientamos. Nós, ao pregarmos, falamos muito da cura do cego de Jericó. Eles levanta, toma tua capa, né? Vem, segue, está tua fé te salvou. Ou então do paralítico, pega tua capa, né? Levanta e anda. Paulo ali, Pedro, na abertura no templo. Ou quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, a mulher do fluxo de sangue. Nós salientamos e focamos muito essas curas. Glória a Deus por isso, amém. O ministério de Jesus está ali curando pessoas. Mas há uma outra cura feita a essas pessoas que muitas vezes nós não conseguimos perceber. E aí a igreja é chamada a esse milagre, a exercício desse milagre também. Há milagres que não são curas nessa perspectiva miraculosa, nessa perspectiva espetaculosa. Quando Jesus Cristo curou Bartimeu, cego mendigo, ele não só deu a vista a Bartimeu, ele fez com que Bartimeu recuperasse sua dignidade. Não mais ficasse nas ruas da cidade a pedir esmolas, sobrevivendo da boa vontade dos judeus que passavam pelas ruas de Jerusalém. Ele fez com que Bartimeu pudesse voltar a enxergar para poder produzir,
Jesus restaurou a dignidade de Bartimeu. Quando Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, muito mais do que curá-la da enfermidade de 12 anos, ele fez com que aquela mulher pudesse sentir-se novamente mulher, incluída numa sociedade que colocava à margem do fluxo de sangue. Ele restaurou a dignidade daquela mulher, trouxe aquela mulher de volta ao seio de uma sociedade que excluía, que marginalizava mulheres que tinham hemorragia. Vejam que as curas de Jesus Cristo, além de trazer a cura física, ele restaura a alma, ele traz de volta as pessoas, coloca as pessoas no centro da história. A igreja é chamada a fazer milagres, a igreja é chamada a curar pessoas. E muitas vezes a cura não é espetaculosa, é a cura do cuidado, do trazer alguém, resgatar alguém, dando vida, porque Jesus venceu a morte. Então, é preciso entender que esse poder de cura do Evangelho, ele é individualizado. As relações e o trato de Deus, de Jesus Cristo com as pessoas que ele curou, foram tratos individuais. Ele curou pessoas, e cada um dentro de sua necessidade. Para isso, olha a necessidade do ouvir às necessidades para agir de forma a curar as necessidades. Os amigos de Jó não estavam preocupados em ouvir Jó, foram apenas apresentando a sua visão sem perceber a visão do todo. E em vez de ajudar, só faziam complicar a vida de Jó. Então, a igreja precisa entender que a cura está nas mãos de Deus. Nós somos agentes de levar cura às pessoas. Somos mediadores. A cura vem do Senhor. Como igreja, como nós temos atuado? E aí vamos voltar àquelas nossas duas perguntas iniciais que eu fiz no começo da nossa lição. Sabemos lidar com esses dois temas? Na maioria das vezes não sabemos. Rejeitamos, não falamos. Tanto não sabemos que nós, quando oramos pela cura a partir da nossa perspectiva. Nós não sabemos lidar com esses temas. E a igreja precisa trazer esse tema para a ordem do dia. É um dos temas do novo século. É um dos temas que vivemos hoje. Falar de dor, falar de morte. E como igreja, como podemos tratar essas coisas? Outra pergunta, será que a morte e a doença são castigos de Deus pelo nosso pecado? Não. O castigo que está sobre nós, Cristo já levou na cruz do Calvário. Morte e enfermidade é uma realidade da nossa existência humana. Nós somos limitados, nós somos temporais. Então, é preciso saber conviver com essa realidade. Como igreja, cuidando das pessoas que passam por essa realidade, denunciando ações que podem gerar morte, não apoiando ações de morte, mas lutando por ações de vida, cuidando de pessoas, pronto para ouvir pessoas a partir de sua realidade. As enfermidades, a morte, não são castigos divinos. São oportunidades que nós temos para crescer em nossa fé. Nós temos como igreja de cuidar de pessoas e divulgarmos, falarmos, vivermos o Evangelho da graça de Jesus Cristo. Passamos por momentos difíceis, momentos de muita dor. Como igreja, o que temos feito para aquietar esses corações? Como igreja, o que temos feito para consolar pessoas, para ensinar as pessoas a relacionar-se com Deus? Que eu como pessoa, eu como indivíduo tenho feito? Eu tenho me perguntado sobre isso. Não podemos nos calar diante dessa situação que vivemos. Como cuidarmos dessas pessoas? Não vamos prometer nada que não podemos fazer. O Senhor pode fazer. E muitas vezes a cura
muitas vezes a não morte, pode não vir como nós achávamos que devia vir. Porque Deus é Senhor soberano. Deus possa nos abençoar, para que possamos ter palavras para compreender a vontade de Deus em nossas vidas. Vamos ouvir um louvor. Daqui a pouco eu volto para a gente falar um pouquinho mais dos nossos avisos da vida da igreja no dia a dia. Deus abençoe. No dia 26 de março de 2020, através de um sonho, Deus mostra ao reverendo e maestro João Wilson Faustini a letra e música do hino O Mundo Inteiro Geme. Hino para o tempo de crise. De imediato, Faustini transfere seu sonho para o papel. Despertem com coragem, Deus não se distanciou. Deus muitas vezes prova, testando cada um, e Ele nos renova, procura o bem comum. Até com muitas mortes, Deus poderá intervir, fazendo-nos mais fortes, melhores lhe servir. Cuidemos da saúde e assim nos resguardar. Busquemos a miúde quem pode nos livrar. Ele é nossa esperança em toda inquietação. Tenhamos confiança, não tarda a sua ação. Lindo hino, né? Deus possa nos ajudar a confortar pessoas. Irmãs e irmãos, essa semana nós tivemos o aniversário do irmão Eusébio. Louvamos a Deus pela vida de Eusébio. Deus possa continuar abençoando o seu servo, dando paz, sabedoria e vida, e que as experiências que ele tem tido com Deus possam servir de testemunho para todos nós e para as pessoas com quem ele convive. Também, essa semana nós tivemos a saída da nossa irmã Marilene do hospital, indo para casa, também momento de aprendizado para ela, enquanto ser que nós não sabemos como ela reage pessoalmente a isso,
mas a família com certeza tem aprendido essa relação com Deus, da confiança, da paciência, da sabedoria. Então é motivo também nós louvarmos a Deus pela recuperação dela e pedir para que Deus continue dando sabedoria à família e trazendo paz àqueles corações. Quero ainda dizer para os irmãos e para as irmãs que hoje à noite, nosso culto às 18 horas. O culto à noite de hoje é o culto do presbitério. Então hoje é dia de Santa Ceia, primeiro domingo do mês, dia de Santa Ceia. Então hoje prepare o pão, prepare o vinho, o suco de uva, monte a sua mesa, bata a fotografia, mande para a gente e vamos juntos celebrar a ceia do Senhor. Então, às 18 horas, o culto do presbitério, eu vou colocar o link à tarde para vocês. Juntos vamos celebrar a ceia do Senhor. É aquele culto que participam os pastores do presbitério, participam alguns irmãos do presbitério, onde a palavra é partilhada, o testemunho de fé é partilhado. Vamos então, à noite, 18 horas, participarmos do nosso culto com Santa Ceia do Presbitério do Salvador. Semana que vem, voltamos ao nosso culto da igreja normal, também às 18 horas. Tá certo? Essa semana nós tivemos algumas experiências de oração pelo WhatsApp. Tá certo? Então eu queria pedir a você que participasse desse momento. Ah, Rômulo, mas ninguém me chamou para participar do grupo do WhatsApp. Não chamou? Faça o seguinte, pegue o seu WhatsApp, marque com 2, 3 pessoas e na hora que você agendou, você mesmo faz chamada de vídeo e faz um momento de oração com aquelas pessoas, tá? Então, sei lá, Lácia, Alba, eu e Benedito, vamos marcar essa reunião de oração essa semana? Vamos marcar que dia? Terça-feira, que horas? 4 da tarde? Então a gente vai se reúne, chama pro vídeo e faz um momento de oração, 10, 15 minutos ali, a gente se vê e a gente ora, tá bom? Então, participe, os grupos estão acontecendo, eu tenho certeza que tem sido uma bênção para aqueles que têm participado. Queremos ainda lembrar os irmãos e as irmãs que no próximo domingo é dia dos pais. Então eu queria pedir aos irmãos e às irmãs que mandassem fotografia dos pais, tá certo? Com seus filhos, mandem fotografias para o meu WhatsApp pessoal, meu telefone pessoal, tá bom? Para a gente poder fazer a homenagem aos pais no próximo domingo. Eu conto com vocês que mandem as fotografias para que eu possa montar essa homenagem. Queremos agradecer aos irmãos e irmãs pelas orações, pela família pastoral, orações pela vida da igreja e pelos nossos presbíteros. Ontem, dia 1º de agosto, foi celebrado aqui no Brasil, no presbiterianismo no Brasil, o Dia do Presbítero. 1º de agosto foi o dia em que foram ordenados os primeiros presbíteros no Brasil em uma igreja presbiteriana. Então, essa data é reservada para o Dia do Presbítero e da Presbítera. Eu quero parabenizar aos presbíteros e presbíteras e dizer a vocês que sem a presença de vocês no meu ministério não haveria pastorado. Pastorado só existe porque a gente tem os presbíteros e as presbíteras que são pastores, mulheres e homens que cuidam da vida das ovelhas, cuidam da vida da igreja. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e quero pedir à igreja que continue a orar pelos nossos irmãos e pelas nossas irmãs, presbíteros e presbíteras. Vamos orar ao Senhor, logo depois nós teremos um louvor encerrando a nossa escola dominical nesta manhã de domingo, dia 2 de agosto. Vamos orar? Pai bendito, Pai de amor, nós te louvamos pela vida, pela salvação, pela paz, te louvamos pelo teu cuidado para conosco. Abençoa, Senhor, nosso irmão Eusébio, mais um ano de vida, que ele possa cada vez mais aprender contigo, que é Senhor de toda a vida. Obrigado a Deus pela vinda da tua serva Marilene para casa, obrigado a Deus pelo teu cuidado para com ela, possas continuar, ó Deus, abençoando tua serva e dando aos teus servos, cuidadores e cuidadoras da irmã Marilene, dando paz, sabedoria, conforto que vem do alto. Obrigado, Pai Santo, pela vida do teu povo, obrigado a Deus pelo teu cuidado para conosco, continua a nos abençoar, nos consolar e fazer com que nós possamos aprender a lidar com esses 2 momentos difíceis da vida humana, a enfermidade e o luto. Nos ajuda a compreender essas coisas, para que possamos ter uma vida mais dedicada a Ti, uma vida mais firme no Teu Evangelho. E assim possamos ajudar pessoas a passar também por momentos difíceis.
Dá-nos tua paz, dá-nos teu amor, prepara-nos para o culto à noite, para a Santa Ceia que à noite vamos celebrar e juntos possamos viver na tua paz, para a honra e para a glória do Senhor. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, nos abençoa. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lembrar, irmãos e irmãs, como diz o Senhor ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que confia plenamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que confia plenamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor